Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. A missão da nossa análise de hoje é tentar organizar uma verdadeira montanha de informações, né? E bota a montanha disso. Pois é. Estamos lidando com uma pilha de documentos que inclui reportagens investigativas de fôlego, relatórios minuciosos da Polícia Federal, colunas financeiras e de bastidores políticos. Olha, tem material do G1, do Correio Brasiliense, Neofeed, Revista Fórum, Tribuna da Internet, Folha Vitória, O Globo. O objetivo de cruzar tudo isso? Desvendar o complexo caso Master. Exatamente. A ideia é entender como um banco de médio porte conseguiu se infiltrar nas esferas mais altas e restritas da República. E para quem acompanha a gente, o aviso está dado. Essa narrativa passa bem longe de um simples problema de balanço financeiro, sabe? Estamos falando de engenharia financeira sofisticada, conexões com ministros do Supremo Tribunal Federal, milícias privadas e até uma morte muito suspeita dentro de uma carceragem policial. O que é fascinante aqui é que o caso Master funciona como um raio-x do poder contemporâneo. Não estamos olhando para aquele escândalo clássico de desvio de dinheiro público com malas de dinheiro em apartamento ou fraudes contábeis primárias, tipo as do passado. Ah, não mesmo. A coisa é bem mais elaborada. Totalmente. O material que temos em mãos delineia um estudo de caso muito moderno sobre como o capital possui ferramentas extremamente sofisticadas para capturar o Estado por dentro. É um ecossistema inteiro onde a influência e a proximidade não eram apenas exercidas de forma passiva, elas eram ativamente comercializadas e usadas como lastro para operações de altíssimo risco. Certo. Vamos desvendar isso. Toda essa engrenagem começa a girar em torno da figura do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele entra em cena assumindo o antigo Banco Máxima, que já vinha com seus próprios problemas, e o transforma no Banco Master. E a estratégia de crescimento dele foi brutalmente agressiva. Muito. A gente lê nos relatórios que o banco foi para o mercado emitir CDBs jogando as taxas de retorno lá no teto. A ideia era atrair um volume massivo de capital rápido, tudo escorado na garantia do Fundo Garantidor de Créditos, ou FGC. E quem acompanha o mercado sabe bem como funciona o risco moral aí, né? Exato. O investidor coloca o dinheiro atraído por aquela taxa real porque ele sabe que, se o banco quebrar, o sistema cobre o rombo. Só que o crescimento estratosférico do Master não se apoiou apenas em planilhas e nessas taxas distorcidas. Foi aí que entrou a chamada diplomacia do luxo. Essa diplomacia do luxo foi, de fato, o motor invisível de toda a operação de blindagem do banco. Quando a gente analisa os relatos, fica claro que Vorcaro não estava apenas dando festinhas. Não, eram mega eventos. Isso, ele utilizava eventos monumentais, viagens e jantares de altíssimo padrão como plataformas táticas de networking. A proximidade social com membros do Legislativo, ministros de Estado e da cúpula do Judiciário criava quase uma aura de intocabilidade. A lógica era cruel, né? Se o Master precisasse aprovar algo no Congresso ou de uma vista grossa num órgão regulador, quem ia investigar a fundo o banco daquele anfitrião que dividia a mesa e os brindes com as autoridades mais poderosas do país? Ninguém. A festa operava como uma barricada institucional. E sobre esse acesso livre aos poderosos, tem um detalhe nos documentos que é impossível de esquecer. A jornalista Malu Gaspar, do Globo, revelou umas trocas de mensagens de WhatsApp que ilustram muito bem a banalidade dessa infiltração. Aquelas mensagens com a ex-namorada dele. Isso. Nessas conversas vazadas, o Vorcaro relatava a rotina dele para a socialite Marta Graeff. Ele contava com a maior naturalidade sobre como abria portas nos gabinetes mais fechados de Brasília. E a reação dela a esses absurdos era quase sempre uma única palavra em inglês, que era só uau. Apenas uau. É muito emblemático. O choque dela mostra bem como a situação tinha ultrapassado qualquer limite republicano. Esse uau da Marta Graeff saiu ali do choque íntimo para se tornar um símbolo histórico desse episódio. Virou a marca do escândalo. É o retrato de uma época em que a captura do Estado tinha se tornado tão corriqueira, tão fluida, que a única reação possível para quem ouviu os bastidores era a perplexidade absoluta. Reflete o quão escancaradas as portas estavam para o capital financeiro navegar sem freio
amparado só por essa rede de contatos. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque toda essa festa, todo esse lobby demandava um volume de capital constante. E isso exigia uma máquina operacional rodando nas sombras. E no centro dessa máquina aparece o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. O disfarce dele chama muita atenção. Muito. A fachada dupla. Exato, ele operava como pastor de igreja e, ao mesmo tempo, como investidor arrojado da gestora Moraia E7. Mas a documentação da polícia descreve ele abertamente como grande operador da mala, o engenheiro da estrutura. E o mais intrigante é como esse pastor operava a arquitetura financeira. O G1 detalha que ele montou a que os investigadores chamam de cascata de fundos. E a complexidade não era acidente de percurso, era o objetivo principal. O princípio fundamental de quem investiga crimes financeiros é o famoso follow the money, seguir o dinheiro. E para quebrar esse rastro, a cascata entra em ação. Isso. O capital saía, por exemplo, do FIP Leal, um fundo de investimento em participações, gerido pelo próprio Zettel. Desse FIP, os recursos não iam para o destino final. Eles eram injetados num segundo fundo, o Fundo Arlim. E só então esse Fundo Arlim adquiriu uma participação no resort de luxo Tayayá. E é nas cotas desse resort Tayayá que o elo com a cúpula do judiciário ganha contornos muito materiais. Porque esse empreendimento pertence à família do ministro do STF Dias Toffoli. Essa triangulação ilustra perfeitamente o problema. O dinheiro sai do banco, desce por uma escada de fundos sobrepostos e irriga um ativo imobiliário ligado à família de um ministro da Suprema Corte. Especialistas em conformidade são unânimes em apontar que criar essas camadas é a cartilha básica para tentar desconectar a origem do dinheiro do destinatário final. Dilui a responsabilidade, né? Com certeza. Cria uma cortina de fumaça jurídica que torna quase impossível provar no papel o pagamento de uma vantagem indevida ou lavagem de dinheiro. E se essa conexão já soa alarmante, o portal Neofeed trouxe um desdobramento que joga a situação para um nível muito mais sombrio. Zizel e o banco não operavam só esse FIP Leal. A cascata envolvia o FIP Duque. E as investigações descobriram, por meio da operação Hidden Carbon, que o representante legal desse FIP Duque estava diretamente ligado ao PCC. Pois é, o primeiro comando da capital. Pensa bem, nós temos o dinheiro de um banco regulado esbarrando nas mesmas estruturas de ocultação usadas pela maior facção criminosa do país. Como os órgãos reguladores não viram isso no FIP Duque? Essa intersecção é o que mais assusta quem estuda o caso. Escancara uma falha massiva de fiscalização. A resposta para como não viram é que o mercado financeiro muitas vezes se esconde atrás do sigilo e da burocracia dos fundos de participação. Eles operam em zonas cinzentas, onde a regulação é mais lenta que a inovação contábil. A fiscalização não acompanha. Não acompanha. O fato de um fundo atrelado ao ecossistema do Banco Master cruzar com estruturas do PCC mostra que a Faria Lima e o crime organizado estavam usando exatamente as mesmas rodovias financeiras invisíveis. Não era mais só lobby político. Era um indicativo claro de que o sistema estava permeável ao capital ilícito de alta periculosidade. Bom, toda essa engenharia financeira, as festas, os fundos cruzados, tudo isso começou a ruir no dia 17 de novembro de 2025. A cronologia desse dia é cinematográfica. O Vorcaro foi interceptado pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Ele já estava tentando embarcar num jato particular para Dubai. Uma tentativa clara de fuga. Parecia muito uma fuga desesperada, mas o que transformou essa prisão num terremoto institucional foram os registros no celular dele naquelas horas antes da abordagem. O celular dele fervia aquele dia todo. A perícia da PF usou softwares avançados de extração forense e conseguiu recuperar uma série de mensagens trocadas entre Vorcaro e um contato atribuído ao ministro Alexandre de Moraes. E a forma como eles se comunicavam é tão relevante quanto o conteúdo. Havia uma busca quase paranoica por sigilo. O método era bizarro.
O Vorcaro não mandava mensagem de texto normal. Ele escrevia no aplicativo de bloco de notas do celular, tirava um print da tela e enviava a foto pelo WhatsApp como visualização única. Para se autodestruir logo depois da leitura. Exato. E os horários ditam o ritmo do pânico. Logo cedo, às 7h19 da manhã, os rascunhos mostram o Vorcaro tentando avisar sobre uma venda de emergência do banco para o grupo árabe Fictor. Horas depois, às 17h26, já com o cerco da PF fechando no aeroporto, ele envia a imagem final com uma pergunta direta. Conseguiu bloquear? Isso, conseguiu bloquear. O grande ensinamento aqui é que o calcanhar de Aquiles dos esquemas modernos não é mais a contabilidade offshore, mas a ilusão de segurança dos aplicativos de mensagens efêmeras. A tecnologia forense contornou isso. O Correio Brasiliense explica que a PF recuperou as imagens varrendo o cache do aparelho e os registros de tela. Mas neste ponto, a gente precisa colocar os fatos na mesa com a maior clareza e isenção possíveis. Sem dúvida. Do mesmo jeito que relatamos a extração das mensagens, precisamos relatar a linha de defesa do ministro Alexandre de Moraes, que foi bem contundente. O gabinete do ministro rejeitou categoricamente qualquer elo com Vorcaro. A defesa traz pontos bem técnicos. E quais são os principais argumentos deles? Eles afirmam que uma varredura demonstrou que o número de telefone registrado nos prints sequer pertence ao magistrado. E mais, apontam que o contato salvo e as imagens no celular do banqueiro estavam vinculados a pastas de outras pessoas no aparelho dele, o que sugere que as mensagens não tinham o ministro como destino real. Faz sentido apresentar esse lado técnico. E teve a questão do Gabriel Galípolo também, né? Teve. Sobre as reuniões anteriores do ministro com o então presidente do Banco Central, a defesa esclareceu que o tema era totalmente alheio ao Banco Master. Eles alegam que a reunião foi sobre as sanções internacionais da Lei Magnitsky. Aquela legislação usada para sancionar envolvidos em corrupção e violação de direitos humanos? Essa mesma. A defesa argumenta que o diálogo institucional com o Banco Central girava só em torno da aplicação dessas sanções no Brasil contra indivíduos do governo anterior, sem qualquer relação com a crise do Master. Bom, enquanto essa disputa de narrativa sobre as mensagens rolava, o Vorcaro tinha um plano B operando na imprensa. A estratégia de defesa envolvia um mecanismo sofisticado de vazamento. Eles repassavam informações sigilosas sobre o próprio processo do banqueiro para sites de notícias, em especial um portal chamado O Bastidor. Ele vazava contra si mesmo? Qual é a lógica disso? A lógica é o que chamam de esquentar a informação. Quando um detalhe sigiloso sai na imprensa, vira um fato público. Logo após a publicação, a equipe de advogados do Vorcaro pegava as reportagens e anexava em petições de emergência na justiça. Ah, entendi. O argumento era que o vazamento provava que o Vorcaro estava sofrendo perseguição e, com isso, tentavam barrar os mandados de prisão alegando prejuízo injusto para o conglomerado. Incrível a manobra. E olha, essa engenharia toda já seria escandalosa. Mas o que a PF encontrou nos bastidores eleva o caso a outro patamar, o braço armado. O Master não contava só com lobista advogado caro. Eles tinham uma milícia privada que a PF batizou de A Turma. Coordenada também pelo Zettel, o pastor. Exato. E não era segurança patrimonial de agência, não. Era um grupo focado em inteligência clandestina, coação e violência física contra quem ameaçasse o esquema. A descoberta da turma rompe a barreira do crime do colarinho branco e joga a gente direto no crime organizado tradicional. Eles monitoravam e ameaçavam concorrentes, silenciavam delatores e a figura operacional central dessa milícia tinha um codinome bem pesado: o Sicário. O nome real dele era Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. As reportagens sobre o histórico dele são densas. Ele era a mão pesada da organização. O homem de campo que fazia o trabalho sujo. Isso ia desde entregar pacote de dinheiro vivo para corromper jornalista até fazer ameaças de morte. Mas ele foi preso e a trajetória dele acabou de forma muito abrupta dentro da carceragem da PF em Belo Horizonte. Se conectarmos isso com um panorama geral, o timing é assustador. O Sicário aparece morto na cela exatamente quando a investigação se aproximava dos laços entre os desvios bilionários e as operações de intimidação nas ruas.
Oficialmente, trataram como suicídio no início, mas logo o caso foi taxado como uma óbvia queima de arquivo. Especialmente por causa das câmeras. Exatamente. A defesa do Mourão levantou a questão crucial. A carceragem da PF contava com um sistema de câmeras de alta definição sem pontos cegos. Como um homem tira a própria vida numa cela, sob vigilância ininterrupta, e ninguém vê a tempo de impedir? É a pergunta que consolida a forte tese de negligência brutal por parte do Estado. A falha em proteger uma testemunha-chave beneficiou diretamente os arquitetos do esquema. E com a ponta operacional silenciada, o campo de batalha migrou para o Congresso Nacional. O banco ainda precisava de muito dinheiro para não implodir, e as fontes detalham a criação de um rolo compressor legislativo. O senador Ciro Nogueira surgiu como figura central, tentando aprovar a emenda Master, uma manobra que tentava alterar as regras do mercado inteiro, aumentando o limite da garantia do FGC de 250 mil para R$1 milhão por investidor. E eles precisavam dessa mudança na lei porque a outra tentativa de salvação, que era a fusão com o Banco de Brasília, o BRB, fracassou. Foi travada pelo Banco Central. Sem essa fusão, a única forma de captar dinheiro para cobrir os rombos era convencendo grandes investidores. E ninguém ia botar milhões num banco quebrando sem garantia. A emenda Master era uma tentativa de usar o legislativo para socializar o risco de quebra de um banco falido, jogando a conta para o sistema de proteção nacional. E essa manobra no Congresso jogou gasolina numa guerra midiática. E aqui, organizando as fontes, a gente observa friamente como diferentes lados políticos instrumentalizaram a crise. E de forma totalmente imparcial, vamos expor os dois lados. De um lado, veículos com editoriais fortes, como a Folha de São Paulo, usaram o caso para criticar o governo federal. A narrativa deles era que a complacência das autoridades permitiu o crescimento da bolha, usando o Master como exemplo de que a corrupção sistêmica estaria de volta sob a gestão do Lula. Na outra ponta, as fontes ligadas ao campo progressista, como a revista Fórum, apontam para uma direção bem diferente. A leitura deles é que as acusações contra o STF e a vitimização do Vorcaro são uma grande cortina de fumaça. Para essas publicações, a verdadeira intenção por trás dos vazamentos era desgastar o ministro Alexandre de Moraes e blindar os fortes interesses de políticos e empresários que ascenderam no governo Bolsonaro e que continuariam operando seus lobbies. Exato, narrativas diametralmente opostas sobre os mesmos documentos. Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando todo esse caos? O saldo real, independentemente da lente ideológica, é um atestado de extrema vulnerabilidade institucional. Quando observamos um único banco de médio porte conseguindo tensionar o Congresso, as cortes superiores, o Banco Central e os maiores jornais do país, a conclusão é que as blindagens republicanas falharam miseravelmente. O Estado brasileiro demonstrou que pode ser facilmente hackeado por quem tem capital suficiente para bancar lobby, luxo e cascatas de fundos imunes à fiscalização. É por isso que cruzar essas fontes foi tão revelador. Nós fomos do luxo das festas de alto padrão aos prints apagados no WhatsApp, das intrincadas cascatas de fundos de investimento que esbarram no crime organizado, ao silêncio definitivo de um operador morto na cela da Polícia Federal. Pode parecer um roteiro sobre bilionários e políticos, mas a integridade dessas instituições é o que define o preço da comida no supermercado, sabe? Totalmente. Tudo está interligado. Quando um esquema tenta forçar uma mudança no FGC para cobrir bilhões em rombos de um banco privado, o risco de instabilidade bate na porta de quem trabalha, poupa e precisa de crédito num país que não tem muita margem de erro. Isso levanta uma questão importante. Uma reflexão que vai muito além dos personagens desse escândalo e que raramente ganha as manchetes. Nós passamos a nossa análise detalhando o esforço colossal do sistema político para evitar a quebra técnica do banco, seja via emendas ou fusões. Mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto certas instituições financeiras se tornaram grandes demais para quebrar, não pelo seu peso econômico, mas pelos segredos inconfessáveis que guardam nos seus servidores? Um ponto brilhante para a gente pensar. Se bancos operam como hubs de lavagem e lobby para figuras de todos os espectros do poder, deixá-los falir significa abrir a caixa preta desses segredos. E no fim, quem acaba pagando o preço invisível da inflação, do socorro estatal e do crédito encarecido
Somos todos nós, financiando, sem saber, o resgate das gavetas trancadas da República. Fica aí a reflexão. Excelente provocação para a gente fechar. Agradecemos a companhia de todo mundo em mais esse mergulho profundo pelas engrenagens do poder. E até a próxima investigação.